nesse tempo de seca. Além disso, o horário de verão pode voltar. Washington, que possibilidade é essa, hein, WL? Tribuna Livre. É verdade, Bruno. Estamos de volta para falar de um assunto que tem preocupado hoje o país, são as queimadas. Hoje, o Brasil vive uma das maiores incertezas na questão de queimadas aqui em todas as regiões. Para você ter uma ideia, existe um rio que é em Porto Velho, que corta Porto Velho, a lâmina d'água dele, o normal, sem enchentes, é acima de 3 metros, está a 80 centímetros, que é o Rio Madeira. Então, uma situação extremamente complicada. Há também uma preocupação nas comportas hoje, que abastecem toda a região sul, sudeste, e não deve ser diferente também no Nordeste. Ao vivo, nós vamos conversar com o Gilvan Oliveira, né, que está aqui conosco e vai falar sobre essa questão das queimadas e a possível volta do horário de verão. Professor Gilvan, que é engenheiro eletricista, muito obrigado pelo carinho. Como é que está a situação hoje? O que o Brasil vivencia hoje com relação à seca? Com o aumento da temperatura, né, do verão, né, chegando no verão, a tendência é que algumas regiões, né, mais secas, como o Mato Grosso, né, tende a ter um risco maior de queimadas. E esse aumento da temperatura natural, né, do Brasil em si vai tender a reduzir as reservas de água, né? E com essa redução de reservas de água vai ter o aumento do consumo das tarifas, né, de energia. Professor Gilvan Vieira, como profissional elétrico, o que é necessário hoje? As pessoas às vezes acham que uma coisa é verdade e outras são mito. Por exemplo, o ar-condicionado sujo, o micro-ondas, por exemplo. Como se deve fazer para economizar energia e sair dessa bandeira que tem sido preocupante? Isso. A bandeira tarifária tende a aumentar em média de R$ 7,80 na conta de energia a cada 100 kW. Então, o que devemos fazer? O ar-condicionado, aquela tela de limpeza, né, deve ser feita periodicamente, em torno de uma semana, fazer a limpeza da tela. Nunca colocar o ar-condicionado na temperatura máxima, colocar em média de 23 graus para economizar energia, né? Micro-ondas é um equipamento que usa muito pouco, então ele quase não interfere muito no consumo de energia. Interfere mais uma geladeira, um chuveiro elétrico, eles vão interferir bastante na conta de energia. Então, cuidado na geladeira, fechar sempre a geladeira, verificar se a borracha está vedando, são formas de economizar. Professor Gilvan, ainda voltando para o horário de verão, o senhor acredita que é uma das alternativas para o governo poder economizar energia? Tecnicamente, sim. O que acontece? No momento que reduz, em alguns estados do Brasil, reduz o horário de pico, né, o horário de consumo, né, tornam todos ao mesmo horário, reduzindo com o horário de verão, faz com que economize 1 hora de consumo de energia no Brasil. Essa 1 hora de economia, né, ao somar todo o país, é uma grande economia de energia. A função do horário de verão é exatamente unificar o horário no Brasil para que se tenha uma redução de 1 hora no consumo do horário de pico do país. Tem aumentado o número de pessoas que colocam a energia solar em casa. É uma alternativa para que o país possa sair dessa situação? Com certeza. A instalação do sistema fotovoltaico, ele vai reduzir em torno de 80% o consumo de energia elétrica, né, fazendo com que você possa usar, por exemplo, um fogão de indução, economizando gás também de cozinha. Então, o sistema fotovoltaico numa residência reduz e aumenta, de certa forma, a sobrevida dos equipamentos, porque você vai ter energia à vontade na casa, né? Você vai ter uma reserva de energia técnica para se usar durante o dia. À noite volta o consumo normal, mas durante o dia você tem uma redução significativa do consumo de energia. O investimento é importante, o tempo-resposta. Isso. Em média, o tempo de retorno, né, é em torno de 3 anos. Né? Você colocou um sistema fotovoltaico, você vai ter o retorno financeiro dele em média de 3 anos, 3 a 4 anos o retorno financeiro desse sistema fotovoltaico. Então são uma dessas economias que são fundamentais. Isso. O ar-condicionado, né, reduzir a temperatura, limpeza, geladeira verificar, abrir o mínimo possível,
chuveiro elétrico, usar o mínimo possível. São formas de economizar para o verão que está chegando aí no país. Professor, muito obrigado pela participação. Viu? Obrigado também. Então está aí o professor Gilvan Vieira, que é eletricista, né? Engenheiro eletricista aqui do IFPB, com dicas importantes, Bruno, e a gente não sabe se não começar a cair chuvas no país, principalmente nessa região de queimada, a situação pode se tornar muito mais complicada ainda com os mananciais que estão a cada dia caindo mais e há uma preocupação por parte das autoridades em todo o país com relação à energia que é gerada em nosso país e a Paraíba, o Nordeste não é diferente. É com você, Bruno. Estou falando de um tema tão importante aqui no nosso programa, ao vivo para os nossos telespectadores que estão acompanhando o nosso programa. Ainda falando sobre esse tema, o Brasil está enfrentando um dos seus piores momentos.